Oi, pessoal, aqui eu sou o Eduardo Dias, estou aqui com o Álvaro Cantador. Oi, pessoal, tudo bem? Nós somos do Unbounded.dev, é um novo podcast que vai falar sobre vários assuntos, sobre software, sobre arquitetura, que também vai falar também sobre o desenvolvimento, a carreira. E uma das grandes motivações que nós tivemos para começar esse podcast é para discutir assuntos muito importantes e que às vezes não são tão discutidos em relação à arquitetura, como desenvolver software, e também os fatores ou às vezes assuntos que são além do código. A gente vai falar muito. Digamos assim, seria algo que não está nos tutoriais nem nos livros, algo trazer mais a experiência que a gente está vivendo desses anos aí de desenvolvimento. A gente tem uma série de tópicos legais que a gente vai cobrir nos episódios para frente, então fica ligado. Você pode acessar o nosso site no unbounded.dev e também mandar um e-mail para a gente no team@unbounded.dev. Todos os feedbacks aí são bem-vindos. A gente está muito aberto até por sugestão, não só como sugestão, mas como formato, como a gente está falando, nossa edição, enfim. O que tiver de sugestões, estamos super abertos a isso. E também comentem também, deixem o seu comentário no site. As nossas redes sociais provavelmente ainda não foi feita, porque a gente está se programando ainda as coisas, está meio no improviso. A gente promete que até o episódio número 15 a gente vai ter tudo pronto. Com certeza. E também Mas a gente colocou como contato também nossos LinkedIns no post do episódio. Então podem lá mandar mensagem, nossa caixa de mensagem está aberta a vocês. Beleza? beleza, que legal. Então, para começar essa nossa nova jornada aí no Unbounded.dev, nós vamos falar sobre uma nova série com vários episódios legais. E nessa série nós vamos cobrir além dos 15, além dos 12 fatores. É até, na verdade, um pouco Nesse, confuso, se você for ver bem, porque o livro, além dos 12 fatores, que na verdade são 15 fatores. pois é, Sempre tem uma né? confusão aí, Interessante. galera. Muita gente já deve ter ouvido falar dos 12 fatores, mas não sei se todo mundo conhece o artigo, né, o Beyond 12 Factor da Pivotal, né, que é além dos 12 fatores. E é sobre esse que a gente vai comentar, sobre os 15 fatores, que foi uma reordenagem deles, e que a gente vai comentar sobre eles. Eu acho importante até nessa série a gente vai tentar trazer todo um contexto, a gente vai pegar cada fator etapa a etapa, a gente vai destrinchar esse fator tanto na aplicação dele quanto na nossa experiência aplicando esse fator, nas pessoas envolvidas, do que aconteceu na época, quando a gente viu, o que a gente achou. Então, muita coisa assim, às vezes até para você que é gerente do seu time ou você que é desenvolvedor, muita coisa desses fatores envolve os outros desenvolvedores que você está junto no time. Então, acho que trazer esse tipo de experiência aí é bem importante. Não, e baseado nisso, você vai poder utilizar isso como referência quando você está desenvolvendo um novo produto, um novo projeto, quando você estiver estruturando a sua equipe, quando você vê um conflito dentro de uma equipe, porque muitas vezes, como a gente comentou antes, é além do código. E como isso pode impactar toda a produtividade, até o ambiente da sua equipe. Bom, então para começar, eu acho que seria interessante de começar pelo contexto da época, quando os 12 fatores nasceram. Ele nasceu como se fosse um manifesto, não sei se seria correta essa palavra, mas ele nasceu dentro da Heroku na época, em 2012, mais ou menos, nos inícios do cloud, digamos assim. E era um contexto totalmente diferente. Pelo menos a galera de velha guarda era muito mais old school, tanto na questão de deployment, operações, as empresas eram divididas de maneira diferente, a visão de construção de software era totalmente diferente do que a gente tem hoje. E nesses últimos 8 anos, desde então, até algumas coisas que a gente vem até comentar sobre os outros fatores, você deve pensar assim, mas eu já faço isso, ou eu já vi isso na minha empresa. Mas é porque isso vem sendo construído e vem sendo implementado tanto na universidade, tanto nas formações, as pessoas já estão começando a passar isso. Mas é interessante o fato do histórico disso, porque é aquela, né, pra gente não cometer os erros do futuro, a gente tem que olhar sempre pro passado. Então é bem interessante saber a história disso e os outros contextos que existem sobre isso. E é também um aspecto que você olhando esses fatores, você pode dizer, como o Álvaro comentou, né, que não são coisas novas.
mas é a perspectiva que você aplica naquele conceito, naquele princípio, que muda a forma como que o efeito do mesmo, né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente vai olhar. E quando a gente fala dessa questão do contexto, né, Álvaro, você disse aqui que surgiu em 2012 em Heroku, né? E como que estava o ambiente de cloud? Como que era? Porque existe o conceito de adoção de nuvem, era diferente em diferentes locais. Você pode descrever aí como que estava, por exemplo, no Brasil naquele momento? Como que era o cenário de nuvem, de computação em nuvem no Brasil naquela época? Até uma questão para o contexto dos nossos ouvintes, o Eduardo fala lá do Nebraska, dos Estados Unidos, eu tô falando aqui do Brasil, diretamente de Curitiba. E eu trabalho já com software aí já faz uns 10 anos, o Eduardo muito mais que isso. Quantos, Eduardo, mais ou menos? Ficando velho, não, quase. Eu acho que já tô beirando os 20 um pouquinho aí, mas não vamos falar sobre isso, vamos continuar. Mas enfim, eu já desenvolvendo já faz algum tempo, eu tinha acabado, acho que começar a entrar na faculdade, já tinha uma certa experiência com programação, mas em 2012 a nuvem ainda era algo muito, pelo menos aqui em Curitiba, o contexto, não sei dizer em outras capitais, outras regiões do país, mas era ainda algo não muito falado, assim, a nuvem era uma parada ainda tipo que era meio chocante de falar, principalmente como eu falei com a galera mais sênior, assim, existia muita incredulidade com a questão da nuvem sobre os processos da empresa, como isso envolver, como assim meu dado não vai estar dentro do meu storage, e o contexto também, acho que de startup estava começando, pelo menos em Curitiba naquela época, a ficar muito maior, um ecossistema nascendo, né, as empresas, os investidores vindo para cá, e a nuvem acho que acabou ganhando mais adoção entre esses early adopters, entre essas empresas mais novas. A única referência que você tinha de cloud, tipo, antes disso, era o Google Apps, que é o Google Endpoints, não lembro o nome exatamente, tinha uma versão, acho que É o App Engine, é né? esse mesmo. É o App Hoje Engine, a parte né? do GCP, né, do Google, tinha os endpoints lá em Java e Python, só na época que ele suportava, mas eu não... Aí, estamos de volta. Tá, mas continuando, eu tava falando sobre a questão da época, né, do Google App Engine lá que tinha. E isso tinha Java em Python, como eu tinha falado, e era meio complicado, porque você não tinha um projeto comercial rodando. Geralmente a galera da faculdade que fazia, utilizando ele, porque era servidor grátis, né, sempre contava naquela época, eu usava aquele 000 web host PHP. Como que é? E como que era? Era o AppSpot, né? Alguma coisa assim, que era o host do domínio que o Google tinha? Era alguma coisa Eu nesse acho que sentido. Ele já para um domínio automático. E fora isso, você tinha os provisionamentos automáticos na Amazon, até naquela época que já existia de máquina. Porém, aqui no Brasil era um pouquinho difícil, pelo menos assim, no meu contexto, pelo menos onde eu circulava, porque a Amazon só acertava cartão de crédito internacional. E era muito difícil na época você ter. Quando você tinha aquele American Express, com o teu gerente, quando você convencia, ele te dá, sem isso era meio complicado. Então, tipo, até esses coisas são mais simples de pensar, que hoje em dia é tão trivial você ter acesso a esse tipo de coisa, mas na época era bem complicado. Tipo, tinha jeitos de fazer, mas não era a coisa mais simples do mundo. E também era um cloud diferente, né? Era pensado mais como infraestrutura, não tanto como um SaaS ou uma plataforma as a service. É interessante porque na época, né, você vê, tinha o conceito de servidores, tínhamos a falta de acesso, né, dificuldade de acesso aos provedores de computação em nuvem na época. Tínhamos também a questão dos serviços que esses provedores tinham, né? O Google era bem básico, abstraído, quase que um Heroku, e a Amazon, que era o único player de verdade que tinha um Infrastructure as a Service, né? um IaaS, ou um PaaS, né? Que é a Plataforma as a Service. E era o único player, né? O único provedor da época. Então, e os serviços dele eram bem poucos comparados com o que eles têm hoje. Então, é muito interessante como tudo começou a evoluir, né? E quando a gente teve a Azure começando em 2010, né? E isso que até 2010 e 2012 eu acho que nem teve quase divulgação no Brasil da Azure em si. Foi bem tímido ao crescimento dela. Lembra quando teve anúncio, eles fizeram um vídeo muito massa dos caminhões com servidores, os containers, uma parada bem impressionante. Mas em 2012, tanto que eu lembro que quando eu comecei a usar Azure já no começo, ela tinha 4 opções no menu lateral, né? É bem diferente do que tem hoje ele é mais estilizado.
Mas na época era algo bem simples e bem limitado, assim, Eu lembro até que na época o Visual Studio era javeiro ainda, trabalhava ainda com Eclipse e tudo mais. Eu lembro que Olha o só. Visual Studio tinha a opção... Quem nunca, né? Quem nunca? Tira a primeira pedra. Aquela, na vida da certeza, né? Que você vai trabalhar com Java e que você vai morrer, então... Se você não trabalhar com Java, você não tem como contar a história. Desculpa, pessoal, quem trabalha com Java aí, nada pessoal, nada contra. Todo mundo já trabalhou com Java uma vez na vida. Com certeza. E eu lembro que tinha o botão, apertar com o botão direito nas opções, né? E tinha click to deploy. Pra mim, nossa, eu não preciso fazer um build, subir no FTP, eu não preciso configurar nada, é só fazer o deploy automático. Pra mim, eu lembro que foi uma sensação tanto de praticidade que eu nunca tinha visto antes. Ou para aqueles que desenvolviam em .NET na época, né, que quando usavam os servidores da Amazon, você tinha um servidor Windows, aí você tinha que configurar esse servidor Windows via RDP, né, para configurar o Internet Information Services, para poder fazer o deploy do teu website. Aí você tinha que fazer o binding de endereço. Aí você tinha que fazer toda aquela coisa, né? Que memória boa, né? Mas interessante, né? Então a gente comentou sobre a questão de como os provedores de nuvem estavam começando naquela época, como o pessoal estava saindo dessa tradição, dessa cultura de é meu, eu tenho que controlar, se eu não tiver controle sobre o storage ou sobre o hardware, né? Eu não é perigoso. E isso foi começando a mudar com isso. Aqui nos Estados Unidos o pessoal já tinha um acesso muito mais amplo na época, né? Já estava, por causa que o movimento de startups que estava puxando essa demanda por novos serviços de infraestrutura e plataforma estava fazendo com que a adoção fosse mais rápida, né? O que estava bem no começo no Brasil, que daí fala sobre a questão de não tinha pouco investimento, né, Álvaro? Na época, os investimentos estavam começando, era difícil investidores externos chegarem no Brasil e conseguirem, Eram bem mais tímidos. né? Eram bem mais tímidos mesmo os investimentos, até por uma questão que ninguém na época sabia como funcionava, cara. Tipo assim, você queria investir numa empresa, tipo, não era uma parada mais simples, uma startup, sabe? Não era uma compra simples, era totalmente diferente. Se você for pegar, que nem o livro que eu tenho aqui do Business Model Generation, né? Que hoje em dia tem pitch, essas coisas. Agora vendia no PowerPoint, tá ligado? A galera vendia. Isso era muito. Eu vendi ideia no Google. Isso é muito. Era totalmente diferente. É interessante, né? E quando você vê, por exemplo, aí com tudo isso acontecendo, com a questão de aplicativos web se consolidando de forma cada vez mais forte, né? Como o tipo de aplicativo predominante. Não somente sites de conteúdo, mas como aplicativos empresariais, né? Se tornando cada vez mais sólido. E só para contextualizar, não estou dizendo que começou nessa época, né? Começou em 2000, começou em 1998 ali, e aí eu vou lá para minha época. A bolha do ponto .com tá aí pra isso, pra né? contar essa história. Para vir tudo chegar ali, e ali está sólido. Só que daí você começa a ver a adoção de aplicativos de linguagens novas, né? Porque mesmo nessa época onde que você começa a ver o surgimento de linguagens novas, o Node.js se tornando mais sólido, o Rails se tornando sólido também. Eu não sei exatamente quando que o Rails foi criado, mas eu lembro que a curva de adoção deles foi bem perto desse período de 2010 ali, 2000 e um pouco antes de 2010, não sei, certo, Álvaro? Você é um cara que gosta de Ruby aí, como que é? Então, em 2010, 2011, realmente começou a curva de adoção crescer bastante no Rails, principalmente por a questão da filosofia do DHH, né? Que é o cara que é o, digamos assim, o principal pessoa por trás do framework. E essa visão também de produto, de você construir as coisas rápido, com certeza isso contribuiu para a forma como as pessoas pensam no desenvolvimento de software como as empresas também produziam isso. Até a adoção do MVC não é uma coisa nova, né? Mas a Microsoft também veio adotando, trazendo o MVC, na época o MVC 2 já, em 2010 já era o MVC 2, o MVC 3, para a infraestrutura.
E a partir disso, as empresas começaram a se adaptar, e aquela questão do startup de você fazer um MVP rápido, de você testar o quanto antes uma feature, com certeza contribuiu, e também contribuiu para uma galera entrar no mercado, porque fazer uma página antes em JSF com, sei lá, usando o Spring ou qualquer outra coisa, com 1 milhão de configurações, demorava 2 semanas para fazer um setup, mudou para 10 minutos, como era com o Rails, tanto o tradicional, quem programou em Rails também, com certeza, a única certeza que fez um blog em 15 minutos, que era o tutorial padrão. Então, nessa época, tudo isso, tipo, o movimento das pessoas no mercado todo convergiu, acho que em torno disso. E ninguém sabia fazer do jeito novo, eu acho. Não, interessante, porque a Microsoft lá, o ASP.NET.MVC, né, o ASP.NET MVC, como que ele também ganhou adoção nesse período. Então, o uso desses aplicativos, simplificando o desenvolvimento web, saindo do WebForms, saindo do JSP, né, eu publicava na época artigos na Mundo.net em Curitiba, ali no Brasil, e a gente tinha um artigo eu acho que esse artigo foi escrito pelo Thiago Sindra, que fala sobre o View State, né? Como que o View State ele é ele é complicado, né? O Thiago Sindra, que hoje está no LinkedIn aqui na Califórnia, ele escreveu sobre como que gerenciar o View State, como ele pode ficar grande, como ele pode ficar pesado, né? Imagina sair desse lugar do Webforms para hoje estar aí com aplicativos tão limpos, tão sucintos, né? Um side note até, na verdade, na época, hoje fala-se tanto em React e tudo mais, na época tinha o Backbone.js, antes do pré-Angular, assim, vamos dizer, botar um marco sobre front-end apps, mas que, cara, explicar two-way data binding para uma pessoa que já era desenvolvedor na época, às vezes de algumas coisas, era complicado você dizer, não, esse aqui é só a página, só o HTML5 vindo com CSS3 ainda, que você não podia montar template usando tabela, então, tipo, cara, eu acho que entre esse 2010 e 2013, foi muita quebra em todas as etapas de um processo de desenvolvimento de software, tanto para quem já era desenvolvedor, para quem era gerente, para quem comprava software, para quem consumia software, tudo mudou. É interessante, né? E essa parte de mudança não é uma mudança drástica, né? É o amadurecimento. É o amadurecimento da prática, o amadurecimento aí da galera utilizando essas peças, essas ferramentas, as tecnologias se adaptando para as demandas. E com isso veio o Heroku, sendo a sua adoção também subindo muito, todo mundo indo para a nuvem, né? O pessoal aprendendo. E foi aí que o Heroku, após muito tempo desenvolvendo a própria infraestrutura, trabalhando com, com os clientes deles, né, desde desenvolvedores, desde estudantes, times pequenos, pessoas querendo ser empreendedores e empresas, que eles começaram e lançaram o guia com os 12 fatores, né, o 12 Factor Apps. Era até meio estranho na época, porque eu lembro da primeira vez que usei Heroku, eu ainda usava Rails no Windows, que era uma experiência bem complicada, eu acho que na época. E era meio estranho porque já existia também a questão de versionamento e tudo mais, agora versionava mais com SVN, outros tipos de versionadores, mas o Git começou a ser mais amplamente utilizado, as pessoas começaram a falar sobre Git, a importância de você ter um versionamento bom dentro do seu projeto, da sua empresa. E eu lembro que você dava um push, ele publicava, gerava uma URL e você acessava o teu site. Tipo, eu me falava, meu Deus do céu, eu não preciso configurar nada, é só dar um push e acabou-se. E daí tinha toda uma questão de flow também dentro da empresa, dentro de um projeto, isso acabava mudando, né? Você fazia uma feature, fazia um merge, né? Um pull request, no caso, e dava push e estava publicado. Tipo, cara, como isso? Você poderia depois ainda descobrir que você podia colocar tarefas em cima disso para fazer minify, né? Hoje em dia é algo trivial, né? Se você for ver bem, qualquer CI/CD aí você tem essas questões, mas na época, tipo, meu Deus, o que eles estão fazendo? E isso, se você vem com os vícios de outras anti-patterns, né, que no caso são do cloud, acabavam prejudicando, e eu acho que nem prejudicar, mas se não tirava toda a, digamos assim, a capacidade
de que o Heroku disponibilizada com todo esse tipo de automação. E é interessante, né? Até para esclarecer, pessoal, a gente pôs o link aí das referências, tanto os 12 fatores em português, como também o link para o artigo do Beyond 12 Factors, tá? Então, acessa o nosso site no beyond.dev aí, e que lá vai estar o link para o primeiro episódio. Você consegue acessar os materiais aí que a gente tem, tá bom? Agora é interessante falar que nesse caso, Álvaro, que você estava comentando, o uso que eles tinham, né? Eles estavam crescendo, a adoção, né? Por causa dessa mágica que eles promoviam, a adoção do Heroku foi fantástica. Né, era fácil de configurar, era fácil de fazer o deploy de uma aplicação, isso foi transformador para a galera, né? E com isso que foi que eles, espera, para fazer aplicativos em nuvem, né, tem alguns princípios que são aplicados, e esses princípios são os 12 fatores iniciais. Esses são aqueles fatores que a gente vai estar discutindo, e a gente vai estar discutindo além deles. E aí, nesses fatores, quando você vê, eles falam, né, que esses são, imagina um guia, né? Um guia para você é um guia de padrões, de princípios, que permite que você possa desenvolver aplicativos prontos para a nuvem, tá? Independente de provider, porque isso é uma coisa bastante interessante, né? Muitas vezes a gente, quando constrói nuvem, a gente eu vou desenvolver tudo em cima do AWS. Você está desenvolvendo, beleza, você vai estar numa rede de servidores de outras pessoas, na nuvem, mas você está totalmente preso aos padrões, às melhores práticas daquele provedor, né? E esses 12 fatores que o Heroku lançou são fatores que, independente de provider, de provedor de serviços de nuvem. E nele ele tenta... ele descreve, tenta defender alguns princípios, alguma forma, a ideia por trás disso, né? Que é usarem formatos declarativos para automatizar a configuração, né? Como que você cria uma configuração que ela é fácil de entender, fácil de especificar, fácil de dar manutenção, né? Para minimizar o tempo e o custo que os desenvolvedores têm de fazer isso. Como o Álvaro disse antes, né, Álvaro? Você estava dizendo ali... o tempo que gasta para fazer na configuração, né? Ou piadas à parte, né, do Java, programação orientada a XML, tantos XMLs que você tinha que configurar no passado. De novo, gente, nada contra Java, já trabalhei com Java, trabalhei com .NET também, o que não é nada melhor. Tem até amigos que trabalham. Tem até amigos dessa área, né, que estão me ouvindo e estão me xingando agora. Mas é interessante. Mas é interessante que eu acho que até porque era comum você ter, né, manuais para você fazer o setup do projeto. Não que não tenha hoje ainda, existem projetos complexos que necessitam de toda uma instrução, mas é que era normal você perder 2 semanas para montar um environment na máquina, com JBoss. Era normal isso, você tem que aprender como funciona esse negócio aqui. E então é uma outra visão também, a questão de virtualização também. Eu acho que os computadores também começaram a ficar potentes o suficiente para você rodar uma máquina não toda travada, virtualizada, né? Ali o surgimento da linha Hydro da Intel também. Isso é muito interessante, né? Daí, então, nesses princípios você está a gente falando, né? Em cima dessa questão de plataformas, de máquinas mais potentes, da virtualização que estava surgindo, mas sendo comoditizada, né? Mais acessível a todos. Você fala daí o segundo ponto ali dos 12 princípios, que é ter um contrato claro com o sistema operacional que o suporta, né? E oferecer essa portabilidade entre os ambientes que o executam, né? O que vai um dos princípios que a gente vai discutir no futuro. E isso é muito interessante, como isso se ajusta, certo, né, bem com esse alinhamento, né, ou como isso se ajusta com o fato de VMs, né, com as VMs estarem mais populares, com as máquinas virtuais estarem ficando mais populares, com as máquinas terem a capacidade de rodar não apenas 2 VMs, mas rodar umas 10 VMs, dependendo da máquina, né. Laptops não custavam mais ou talvez custavam, mas pelo menos eram melhores, né. Não era mais um preço de um carro. Não era mais. Né? Outra coisa também, acho que também começou também um incentivo à questão do uso, por exemplo, de ferramentas que eram meio obscuras. Por exemplo, hoje a gente usa Docker, né, como a hypervisor, digamos assim,
Mas na época você tinha que usar lá Sega Root, ou acho que era Jails do BSD, que eram os agents, entre aspas, na época, e era algo meio obscuro, assim, a galera tinha que fazer um curso bem complexo, não era algo trivial você ter. Claro, tem muitas diferenças com o Docker, mas era o que você tinha mais parecido na época. Até o Fábio Akita tem um vídeo muito bom falando sobre nessa questão de virtualização e tudo mais, mas na época era algo impensável, assim, tipo, até era pensável, mas não era algo feito na prática, algo que tinha a uma infraestrutura empresa, tinha necessária, um né? processo disso. Uhum. E a infraestrutura que você precisava na época para rodar toda essa virtualização, então ela não era como é hoje. Isso é muito interessante. E em relação a. É muito interessante esses aspectos, né? Porque como esses princípios que a gente está cobrindo, né, eles são a questão da adequação deles para implementação em plataformas mais modernas, a utilização dessas plataformas, como por exemplo containers, né, que aí é a questão do Docker, como minimizar a divergência entre os ambientes, que isso é um tópico que a gente vai bater bastante no futuro aí, que é a questão de paridade de ambientes, tá? Environment parity, que é muito importante, né? Quem não sofreu tentando replicar o ambiente de produção no ambiente de QA, né? No ambiente de qualidade, não conseguia ter a mesma configuração. Né? Funciona em qualidade, mas não funciona em produção. Né? O que tem de diferente entre os ambientes? Né? E também a gente vai falar sobre a questão da questão de escalabilidade, né? Que é como poder escalar a informação sem mudanças significativas, né? Qual que é a ferramentaria, como que a gente pode utilizar essas práticas e arquiteturas, como fazer o alinhamento das arquiteturas para que possa promover, né? E isso tudo é dentro dos 12 fatores, né? Interessante, porque você poderia dizer que esses fatores já eram o suficiente. Uma coisa interessante sobre essa questão aí dos fatores é que ele fala sobre escalabilidade, arquiteturas. Depois a gente vai até falar mais sobre isso depois, mas o próprio Adam Bloom, que fez os Beyond 12 Factors, ele fala sobre a questão que você seguindo um fator, se você pegar tudo isso que a gente falou sobre esses princípios, esses pilares, eles acabam você seguindo todos os outros. É meio que uma coisa leva a outra. Tanto já no 12 Factor já é assim, mas o Beyond, eu acho que nos 15 fatores eu acho que é mais claro e mais presente, até pela reordenação dos 15 fatores. Então, aí a gente falou tanto, né, fatores, mas quais são eles, né? A gente não vai cobrir eles hoje aqui, mas os fatores que a gente está mencionando são, e você tem acesso no link que a gente compartilhou no nosso site, você vai ter a base de código, que é a base de código, né? Fala, uma base de código com rastreamento utilizando controle de versão, né? Dependências, né? Declaração e isolamento das dependências, configurações, armazenamentos de configurações no ambiente, evitando arquivos de configuração, né? Serviços de apoio, como tratar os serviços de apoio em relação ao seu aplicativo, né? Construa, lance e execute. Essa é uma tradução interessante, né? Construa, design, build, release, E para mim, gente, eu vou ser bem sincero, é uma dificuldade. Eu vou ler isso daqui, eu vejo em inglês, daí eu tento traduzir. Então a gente vai com calma, tá? Eu tava falando até pro Álvaro aqui que vou demorar para poder falar de novo. Mas como que você vai fazer o build, release e execute, né? Que é fazer o build, não é construir, é build mesmo. Build, fazer o release e aí sim executar. O executar dá para traduzir. E como fazer tudo isso, né? Como criar um pipeline, como criar o seu CI/CD aqui. Esse é o quinto princípio. O sexto é questão de processos, né? Como trabalhar com processos que não armazenam estados. Então, a gente falou de vários ambientes, a gente falou de vários princípios, a gente falou também a questão de processo, como que você trata o seu aplicativo em relação ao processo. Isso é uma coisa interessante, a gente, no passado, como que você lida o processo? Meu aplicativo tem o processo, o Internet Information Service vai gerenciar isso, tem o Application Pool para gerenciar junto, o JBoss vai gerenciar, tem um Application Server, né, rodando, mas
Quando você vai para uma computação em nuvem, quando você tem a escassez de recursos, como que você trabalha com isso, né? E o processo é um princípio aqui, um fator que se torna extremamente importante, né? Que vai com o sétimo, que é o vínculo de porta. Como que você faz a conexão entre os serviços, a comunicação entre os serviços através de portas diferentes, em vez de tentar utilizar domínios. Claro que existe o conceito de usar resolução de Service Discovery, né, descobrimento de serviços por DNS, a gente vai falar sobre isso no futuro, mas também por porta. Eu acho que até é importante, a gente tá parado, desculpa te interromper, tá, Eduardo, no meio, mas a ideia não é ser um tutorial, mas a gente discutir as coisas que envolvem isso. Tutorial, isso, cara, tem ótimos e vários por toda a internet, mas a gente quer mais passar ainda essa experiência mesmo do build, do hands-on da coisa, para tanto quem tá iniciando, e até para compartilhar mesmo, para trocar figurinha já com quem tá aí na área faz tempo. E a gente é interessante, a gente vai tentar aplicar aí o máximo das experiências que nós tivemos nas diversas empresas que trabalhamos, trazer experiências de colegas e amigos que temos aí também. Se você tem feedback de algum desses princípios que você gostaria de ressaltar num episódio futuro, manda uma mensagem para que a gente possa estar discutindo isso também, porque a nossa intenção aqui é compartilhar a experiência e que a gente possa ver como que foi o efeito disso, né? E ver se ele aplica para vocês também, para as outras pessoas aí. E com isso, só continuando a lista aqui, a gente está falando também de concorrência, que a gente vai falar como que trabalhar com concorrência, né? É um mundo diferente. Quando você vai para a nuvem, quando você fala de milhões de usuários ao mesmo tempo, ou quando você fala do caso do Netflix, que quando você... ou da Amazon, que eu gosto bastante, a Amazon, no período de feriado nos Estados Unidos, efetuam 465 compras completas por segundo. Isso é efetuar o pagamento, fazer a alocação de estoque por segundo. 465 compras por segundo. Como que você consegue ter todo esse número de transações? Porque isso multiplica por várias dezenas por centenas, né? E como que você consegue ter esse número de transações em um ambiente que consegue escalar, né? Como que você consegue ter essa concorrência? O nono aqui que a gente está falando é descartabilidade, tá? Que é a questão de como que você para de trabalhar com o deployment de substituição, como que você pode tirar o teu ambiente de uma forma rápida e substituir ele, né? Quão descartável é o seu ambiente? As máquinas morrem. O Netflix mata um servidor uma vez por semana. O servidor só vive uma semana. Muito interessante. O 10º é os ambientes semelhantes, que é o Environment Parity em inglês, que é o DevProd semelhantes, que é como que você manter aquela história que a gente falou do ambiente de qualidade parecido com produção, para que a gente não chegue e fale, mas funciona no QA, os caras aprovaram. Até coloca QA em produção, né? Já ouvi essas 500 vezes. Né? Aí questão também, daí o 11, que é o log, né, que é a questão como que você trata os logs, né? Como que você pode utilizar o log de forma efetiva para que você possa trabalhar, né, depurar o seu aplicativo, né? E o último aqui... Era algo que a gente tava, na verdade, ainda sobre logs, algo que a gente falando hoje, que era sobre o... Como é que era? Puta, tinha uma palavra pra isso, era o Troubleshooting Experience. Troubleshooting Experience. Não, com certeza. Como que você consegue entender o que aconteceu, né? Eu quase falei um palavrão aqui, mas tudo bem. Né? Mas o último aqui desses 12 são a questão dos processos administrativos. Como que você trata esses processos administrativos em relação ao seu ambiente, tá? Então, esses são os 12 fatores que a gente comentou, que vamos trabalhar nas séries, nos episódios para frente. E nesses episódios também a gente vai comentar, não somente esses 12, mas a gente vai comentar também sobre a questão dos outros 3 adicionais, que agora vem a parte que como que o pessoal da Pivotal fez a interpretação desses 12, né? E reordenaram no artigo Beyond the 12-Factor App
que também tem um link disponível no site. E como eles viram que eles não discordaram dos princípios, mas eles viram como que tinham alguns princípios a mais e que a importância deles tinha uma ordem diferente. Então, essa ordem que a gente acabou de descrever é baseado no texto original dos 12 fatores, né? Aí agora a gente vai estar falando um pouco mais, né, Álvaro, porque como que esse artigo surgiu, né? Que o Adam Blum e o pessoal da Pivotal conseguiu trabalhar isso, né? Quais, quais os elementos adicionais que eles acharam lá? Um dos fatores foi a telemetria, que eu acho que é uma questão, hoje em dia, num mundo até adicionado a microserviços, cara, sem telemetria está no sal, é muito difícil você gerenciar isso, até como a gente falou do troubleshooting, de entender o contexto que você está trabalhando, telemetria, hoje em dia, não tem como você trabalhar produtivamente falando, tem como trabalhar, assim, mas ter uma produtividade excelente, digamos assim, sem telemetria. E um fator também importante é a parte de segurança. Muita coisa mudou, eu acho. Até se você for pegar o gap entre o lançamento do 12 Factors, dos 12 fatores e o Beyond 12 Factors, você tem uma visão diferente de segurança, né? Antigamente você não se preocupava tanto. A regra era, eu espero que ninguém me hackeie. Hoje em dia Hoje em dia você tem algumas, já até meio básico, até é interessante ver tipo, os professores ensinando como você se defende de alguns fatores principais de segurança que nem XSS, SQL Injection, são os mais comunzinhos aí, e isso tem que ser levado em consideração quando você faz, inclusive para nuvem, porque muda bastante coisa, o que você considera quando você faz para nuvem. Não, e essa transformação, né, onde você fazia aplicativos web via Heroku, que era o contexto atual dos 12 fatores, e quando você teve essa evolução para um ambiente onde você tinha como dizer, o consumo de serviços através de APIs muito mais massivo, né? Então você estava saindo do SOAP e indo para RESTful APIs, né? Para APIs REST. E com isso vem esses fatores, né? Que daí os 3 adicionais aí são, que nem o Álvaro comentou, telemetria, né? Que fala sobre como a importância. E eu acho que é interessante falar da telemetria, uma coisa que me veio à cabeça agora, Álvaro, a questão também da convergência, né, que em 2014, com o nascimento do DevOps, que teve o DevOps Conference que aconteceu, o DevOps Days, em 2014, que a importância que teve da questão da informação do sistema, né, dos sinais do sistema. Então, a telemetria para saber latência, requests, toda essa questão de entender melhor o seu aplicativo, não só na parte de infraestrutura e sistema, mas também na parte de behavior, né, de comportamento do usuário, ela se torna muito mais importante. Então a telemetria, ela amadureceu ao longo dos anos até, e com o surgimento do DevOps ela se tornou muito mais evidente, né? Vejo até questão, por exemplo, sei lá, da telemetria se torna importante, por exemplo, questão de uso de filas. Em 2012, pelo menos, cara, existiam brokers e tudo mais, mas era algo muito mais muito mais restrito. Hoje em dia, qualquer coisa de Hello World, você vai usar o RabbitMQ e 2 workers e alguns endpoints. Então, fazer um chat, né, em real time na tela, sei lá, usando qualquer coisa, Action Cable, enfim, que você for fazer, é muito mais trivial o conceito de filas. E, cara, quando você tem, às vezes, um grid de serviços ali usando vários tipos de comunicação entre si, vários protocolos acontecendo, telemetria é fundamental, não tem como ficar sem. Aí a gente comentou de telemetria, a gente também tem a questão do API First, né? Ou seja, que é um princípio importante de como se você se torna focado, a sua interface de comunicação principal API. E isso bate muito com o nascimento com esses frameworks baseados no cliente, como o Angular, com o amadurecimento do Angular, com o amadurecimento do React, né? Vue. Mobile crescendo também. Verdade. Android nascendo bastante, a necessidade de você ser multicanais, vamos dizer assim. Antigamente era web e acabou-se, então a multicanalidade, vamos colocar esse termo. Multicanalidade.
Vamos inventar. Cara, essa não vai ser nem a primeira nem a última abobrinha que vamos falar aqui. Então, eu acho Anotado. que também eu acho que é uma das coisas assim que incentivou bastante, mas eu acho que na API também ele fala não só sobre API, digamos assim, disponível na web, mas API é o seu código, você como se estivesse desenvolvendo para os outros. Né? Os princípios de software, digamos, até, por exemplo, sei lá, orientação de objetos, funcional, sei lá o que seja, continuavam os mesmos, mas o jeito que você escrevia o código pensando em outro consumiu, não só da manutenção, mas consumir aquele código direto, a reusabilidade de verdade, né? Então, transformar isso numa API. As pessoas não tinham isso antes, e eu acho que isso também é um fator importante. E aí você vê a evolução do ASP.NET MVC de apenas de serviços Connect vendo o controller apenas, né, como uma interface de controller para, na verdade, uma interface de acesso comum, né? Isso é muito interessante. E aí o último que o Álvaro comentou também é a questão de autenticação e autorização, que é a visão da segurança como parte do seu processo, né? Segurança não é mais uma coisa que você só vê no final do seu projeto. Ela é vista desde o começo, né? Não, depois a gente faz o login, né? Isso muda um pouquinho. Interessante, né? E esses são os 15 princípios, né? Os 3 adicionais que a gente falou. E nesses episódios da frente aí que a gente mais para frente, a gente vai estar trabalhando cada um deles individualmente, seguindo a ordem do Beyond the 12 Factor Apps, tá? Ou além dos 12 fatores. E a gente vai estar seguindo essa reordenada do pessoal da Pivotal ali, do Adam Bloom, tá? Então, cada episódio a gente vai estar trabalhando individualmente, a gente vai discutir o porquê, a descrição, tentar explicar qual é o significado, qual a intenção daquele fator, daquele princípio, os desafios que você pode encontrar com eles, também os benefícios que isso pode trazer no seu aplicativo, quando você desenvolver, na sua equipe, e também compartilhar as experiências que a gente tem aí, que tem passado. Então, tanto como a gente comentou, se você tiver algum comentário sobre algum deles específico, quiser compartilhar a sua história, fica à vontade, manda mensagem pra gente, que a gente incorpora nos episódios, com certeza. E essa é a nossa intenção aí. A gente não tem um formato definido como vai ser, de se vai ter e-mail, como vai ser, mas vocês podem falar pra gente. Eu acho que a parte legal aí do podcast é a gente, quando a gente tenta ensinar ou compartilhar, a gente aprende mais, com certeza, né? Richard Feynman falava, né? Você tem que faz parte da etapa do teu aprendizado, e também questão do formato geral, galera. Podem entrar em contato, a gente tá enfatizando, acho que isso pela 15ª vez, só nesse episódio, mas mandem, falem com a gente. Assim, essa é a nossa primeira série, que a gente tá dando aí o kickoff aqui no nosso podcast, mas a gente também vai estar trabalhando sobre vários outros assuntos, vários outros tópicos, tá? Então a gente vai ter muitas pautas legais para frente, sobre microserviços, sobre arquitetura de microserviços. Isso é um assunto tão vasto e a gente tem conseguido ver isso nos últimos anos na área de tecnologia financeira aqui nos Estados Unidos, tanto no Brasil, a evolução, e a gente vai estar tentando compartilhar com vocês aí, tá? Então, fica ligado, faça o subscription, a gente ainda não tem os endereços de todos, mas então de onde vai estar lançado o podcast, então... O Anchor tem um tempo de delay ali até publicar o primeiro e disponibilizar, mas vai para estar para Spotify, iTunes, Play, Podcasts, enfim, qualquer agregador. A gente vai fazer também upload no YouTube, provavelmente. É uma forma aí também de espalhar a palavra, mas isso aí com o tempo a gente vai acertando tudo também. No pior dos cenários você acha no nosso site. Com certeza. Então, pessoal, a gente queria agradecer vocês aí por esse primeiro episódio. Então, fica ligado aí com a gente e qualquer coisa, entre em contato. Nós retornamos aí na semana que vem, tá? Obrigado, até mais. Valeu, galera. Como o Eduardo falou, muito obrigado aí pela essa meia hora, 40 minutos aí de podcast. Vamos tentar essa periodicidade, não prometo, porque a vida é corrida, mas provavelmente semana que vem a gente vai ter já um novo episódio, e muito obrigado novamente. Até mais. Tchau.
Fui!